Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Divino possa nos envolver neste momento. Essa afirmativa de Jesus, essa sentença, que servirá para nós nessa noite de discussão, de exposição, seja o vosso dizer sim, sim, não, não, pode, a princípio, ser interpretada como algo radical, inflexível, como se, de repente, tivéssemos que optar por uma coisa ou outra, seja o seu dizer sim, sim, não, 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 não. Mas será que Jesus, a partir dessa sentença, estava nos conclamando a sermos ou a tomarmos uma posição de forma inflexível, de forma radical? E nós fomos, então, refletir esta semana, a partir desse tema, dessa sentença de Jesus, buscando verificar em que momentos nós utilizamos o sim, sim, não, não. Jesus, obviamente, não estava se referindo a uma postura inflexível, a uma postura, sim, assertiva. E o que é ter uma postura assertiva diante dos acontecimentos da vida? E o que seria, primeiramente, um indivíduo assertivo? A partir do que nós compreendemos do que seja assertivo, que se sabe claramente, não é? Aquele que sabe claramente o que quer da vida. Ou seja, aquele que sabe o seu papel e o seu objetivo que veio fazer aqui na Terra. Então, é ao contrário daquela música de Kid Abelha, não é? Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei, sigo sem saber, que lugar me pertence, que eu possa abandonar, que lugar me contém, que possa me parar. É totalmente contrária à letra dessa música, não é? Que, enfim, o sujeito não sabe a que lugar pertence, para onde vai, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Enfim, quando não se define esse lugar, quando nós não sabemos efetivamente o que viemos fazer aqui na Terra, principalmente, qual o nosso objetivo existencial, o que pode acontecer conosco. Nós podemos ter duas posturas, e aí nós gostaríamos, no decorrer da nossa exposição, deixar bastante claras essas duas posições extremistas, que não tem nada a ver com a assertiva de Jesus, seja o seu dizer sim, sim, não, não, numa interpretação a priori equivocada. E nós poderíamos pensar que, quando não se define o nosso lugar, o que poderia acontecer? Ou seja, quando nós estamos perdidos na vida, sem definição, sem ter uma postura, sem saber um objetivo a que viemos aqui na Terra, enfim, se somos aqueles que seguem a opinião dos outros, não têm a nossa própria opinião, e, diante da vida, seguimos um rumo, às vezes, equivocado, ou que não fazemos a devida reflexão a partir das nossas escolhas. E, na vida, nós temos que fazer escolhas, nós temos que decidir. E para decidir é preciso o sujeito sair de si mesmo, deslocar-se do seu aparato ou do seu modelo infantil imaturo, que muitas vezes fomos educados para a não construção de uma identidade com inteireza daquilo, do indivíduo, no sentido que pode perceber os limites do que pode e o que não pode, numa educação do laissez-faire, do deixa acontecer, que inclusive nós estamos presenciando isso na nossa sociedade. E pais, muitas vezes, que não sabem dizer não para o filho e, de repente, eles é que mandam nos pais. Eles é que ditam as normas da casa, eles é que, muitas vezes, dizem o que pode, o que não pode ser dito e, muitas vezes, fazer. Temos ainda, estamos vivenciando um conflito entre postura, muitas vezes, de pais, professores na escola,
E isso vem se refletindo, obviamente, a partir de uma postura que muitas vezes nós não construímos ao longo da nossa formação educacional, tanto nessa existência como em outras. E aí passa o quê? O sujeito a fazer escolhas ou a não fazer escolhas, ou a não ter uma postura definida na vida. Então, quando nós temos esse lugar definido, quando nós falamos em lugar definido, é o lugar de professor, é o lugar de pai, é o lugar de mãe, enfim, é um lugar social que a gente ocupa e, ao mesmo tempo, um lugar emocional e um lugar espiritual. Então, quando não se define o nosso lugar, o que pode acontecer? Duas posturas extremas que podem trazer, não é, equívocos ou consequências as mais diversas. Então, quando nós não definimos a nossa postura do sim, sim, não, não, ou seja, de uma postura assertiva, conforme Jesus colocava, seja o seu dizer sim, sim, não, não, podemos assumir uma postura de passividade e nos tornarmos pessoas manipuláveis. Como assim? Pessoas inseguras, indecisas, que não sabem o que querem e, por isso mesmo, elas ficam como um barquinho de papel, elevada pelas ondas e não sabe para onde vai. Então, são pessoas inseguras, que somente aqueles que, na verdade, exploram o seu interior, e segundo Lourdes Caterine Batuíra, no livro Conviver e Melhorar, ela vai nos colocar, dizer o seguinte, que somente aqueles que exploram o seu interior reconhecem a capacidade limitadora para decidir as coisas. Ou seja, a partir de um autodescobrimento de quem somos, os nossos limites, sabendo os nossos limites, é que nós vamos, então, poder decidir as coisas. Uma criança não sabe decidir, ou muitas vezes não sabe decidir as coisas. E, às vezes, a gente acaba assumindo essa postura infantil. Então, o medo, e tem um capítulo bem interessante neste livro, Conviver e Melhorar, que, inclusive, acho que tem aqui na livraria. Conviver e Melhorar, seria bom vocês lerem depois, intitulado O Calvário da Indecisão. E, realmente, quando nós não sabemos para onde ir, quando nós não tomamos uma decisão e não sabemos, é um verdadeiro calvário, um verdadeiro tormento. Estabelece-se um conflito em nossa vida e esse conflito se perdura quando nós não decidimos. E aí vivemos um mito, que é bem representado através desse mito, que é o mito de Perseu e Medusa. A Medusa é uma das górgonas, que é um monstro terrível que tinha sobre a cabeça, a feição de cabelos, um emaranhado de serpentes. E nenhum mortal poderia olhar para ela sem transformar-se em pedra. Então, muitas vezes, nós nos assemelhamos à Medusa, porque nós temos uma representação, e ela representa isso, uma representação de um pensamento paralisado dentro da nossa psique humana, que é uma petrificação. Nós petrificamos uma ideia e não sabemos como decidir, ou, pelo menos, partimos dessa petrificação de uma ideia e acabamos por inflexibilizar. E não tomamos uma decisão, muitas vezes, por medo. Medo de errar, medo de ir em frente, medo de optar. E pelo medo de errar, por que a gente tem medo de errar? O medo de errar está relacionado à nossa ideia de perfeição, porque queremos ser pessoas, muitas vezes, perfeccionistas, queremos acertar em tudo, então, ao optar, eu corro o risco de errar. Correndo o risco de errar, portanto, eu vou entrar num verdadeiro conflito, porque eu não quero errar. Então, essa representação do pensamento paralisado, que está dentro da nossa psique humana, da nossa psique. E Perseu, por outro lado,
né, representa o quê? Foi ele que levou consigo um escudo, e esse escudo polido lhe serviu de quê? De espelho no ataque contra a horripilante inimiga. Ao ver o pescoço refletido no metal, ele foi então, né, deu um golpe certeiro que acabou decepando a cabeça, né, da mulher monstro. Então, Perseu é o jovem corajoso, né, que significa ação, que significa determinação, que significa a valentia daqueles que têm a audácia de enfrentar, de correr riscos, de realizar, né, uma missão. Então, nós temos duas representações e nela, né, onde nós nos encaixamos. Nem sempre a gente está como Perseu e nem sempre a gente está como petrificado, obviamente. Mas, muitas vezes, nos identificamos mais com um ou com o outro. E não temos essa ou não desenvolvemos a capacidade de Perseu e a audácia, né, a perspicácia diante da mulher monstro, que poderia paralisá-lo, porque se ela olhasse para ele, no momento ele seria, né, paralisado, ele seria petrificado, mas ele vai com audácia e usa da astúcia, não é? Da audácia, da astúcia, da coragem, não é? No sentido de coragem, de enfrentar o monstro. E de enfrentar não no sentido daquele que a gente vai de um modo sem preparação. Pelo contrário, ele foi preparado para enfrentar a Medusa. Ele foi com o escudo. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão sem estar preparados. Também tem isso. Nós precisamos nos preparar para tomar uma decisão e aprender com os nossos erros quanto com os nossos acertos. Porque, às vezes, a gente quer sempre, ou a maioria das vezes, quer sempre acertar. E nós nem sempre acertamos. Então, aprender com os nossos erros e com os nossos acertos, temos que buscar isso aí. Então, a simbolização dessas tendências de pessoas que vão admitir ou não uma falha, ou seja, a inflexibilidade, não é? Eu posso ter uma postura de inflexibilidade na medida em que estou sempre indeciso ou desorientado, sem saber para onde ir, o que fazer. Um outro extremo, quando não se toma a posição do sim e do não, é tomar, não é, uma outra posição de gerar agressividade. Eu, então, digo não. Não é? O não agressivo, que gera agressividade no outro, que não permite viver em grupo de forma harmônica, que é um outro extremo, que Jesus não estava convidando a essa postura. E quando nós não trabalhamos o nosso interior, geralmente, quando vamos dizer não, a gente perde, não é, toda a estrutura emocional, como se tivéssemos, então, fazendo algo errado. Então, a petrificação, a rigidez da defesa de determinadas ideias e posturas, ou seja, dizer um sim e defender, ou dizer um não, é preciso ter um equilíbrio. E se um sujeito que conseguiu dizer e ser assertivo, só que no sentido negativo, foi Hitler. Hitler defendeu uma ideia, ele se petrificou numa ideia. A ideia de quê? Do nazismo, que acreditava o quê? Numa raça pura. Ele seguia fielmente essa ideia, a ideia de desigualdade social, né? Que acabou idolatrando uma raça, uma única raça, a raça ariana, que, segundo ele, deveria vencer e apoderar-se das demais, de todo e geral imperialismo, inferiorizando os judeus. Então, Hitler estabeleceu, ele era um sujeito que partiu de uma postura do sim-sim, não é? Ele disse sim a uma ideia que ele defendia e não, obviamente, né, numa postura bem dicotômica, não aos judeus. Ou seja, os judeus não deveriam viver, os judeus não deveriam ter direitos que a raça que ele acreditava que era a pura, a raça ariana. E essa defesa ele seguiu numa postura,
não é, bastante equivocada. Ele se petrificou nessa ideia, a ponto de não voltar atrás. E aí eu comecei a pensar, e quando é que a gente coloca uma ideia na nossa mente e acaba petrificando, congelando, e não quer mudar? Quando se precisa mudar, veja bem, Jesus então diz, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Quando sim, sim, obviamente, dentro do padrão de inteireza moral, não é? E aí, quando a gente coloca uma ideia, eu fiquei a pensar, e quando a gente coloca a ideia que é equivocada? E a gente luta para conseguir aquela ideia no sim, sim, sem abrir espaço para restabelecer ou mudar as nossas diretrizes e seguir um outro rumo. Essa capacidade do sujeito voltar-se para si mesmo e perceber essas posturas petrificantes ou congelantes ou congeladoras que fazem com que, muitas vezes, mais adiante, ele sinta os efeitos de uma decisão. Porque a decisão é irreversível. Quando nós tomamos uma decisão na vida, ela é irreversível. Já foi. Já tomou. Agora vamos, então, não é, colher os resultados dessa decisão. Se foi equivocada, obviamente, seremos responsabilizados por aquilo que nós tomamos por essa decisão. Então, em nossa cultura, há uma resistência, nós verificamos uma resistência para o uso da negação. Já prestou atenção? Por que isso ocorre? Por que será? Muitas vezes a gente foi educado mais para obedecer, para dizer o sim, pelo menos na nossa época, agora não. Né? Era para dizer o sim, para respeitar os pais, não é? Para ter horário, não é? nas refeições, hora de dormir, hora de acordar, de ir para a escola. Hoje o sujeito não tem hora de dormir, não tem hora de comer, não é? Não tem hora das refeições, não se encontra, é um hotel verdadeiro. Não tem hora de chegar na escola, não tem hora de voltar e não tem hora para sair nem para voltar. Não é? Então, veja, em nossa cultura, né, há uma resistência para o não, para o uso da negação. E por que isso ocorre? Então, quase sempre a negação, porque ela vem acompanhada de quê? Uma carga emocional. Porque a gente tem medo que o outro nos abandone. A gente dizer o não a um colega, quando diz, estou precisando disso, isso. Muitas vezes a gente não pode, mas a gente diz sim. Por que a gente diz sim? Olha, eu tenho vários orientandos na universidade, tenho 14, aí vem o 15º. Me orienta, professora, eu estou assim, eu estou precisando muito, tal, e você diz, aí você abre mão. Por que você não diz não? Eu não posso, é o meu espaço, é meu tempo, eu não posso mais, eu não dou conta mais de tanta coisa. Então, é isso que faz, quer dizer, quem é bom? Será que quem é bom nunca diz não? Ou nunca deve dizer não? Quando devemos dizer sim, sim, não, não? É isso, pelo menos a reflexão que nós gostaríamos. E de que modo dizer? Eis a questão. O modo de dizer e de agir. E o comportamento do indivíduo vai revelar o seu interior, suas fragilidades, não é? Seus valores e conquistas morais, conforme nos diz Joana de Ângeles. O modo como eu me comporto, as escolhas que eu faço, vai revelar os meus valores, as minhas conquistas morais. E aí a necessidade de aprender a dizer não com equilíbrio e serenidade. Mas a gente não foi educado para dizer não de forma serena, para lutar pelos nossos direitos de forma serena, de forma, não é, a não agredir o outro. Então, dizer sim ou não vai exigir análise reflexiva e não pode nascer de um impulso. Se por impulso, por compaixão, por medo de o outro me abandonar, eu digo sim, quando deveria dizer não, foi por um impulso, muitas vezes, e o nosso estado emocional vai também levar em consideração se estamos mais alegres, tristes, apressados, né, influenciam na nossa tomada de decisão ao pronunciar um sim ou não. Se nós estamos muito alegres,
Eu digo aos meus alunos que eles, né, torçam para que quando eu for corrigir os textos, que eu esteja bem. Não é? Porque senão pode ser que quando eu estiver muito triste, né, ou agressiva, enfim, com os problemas eu posso, né, acabar interferindo na correção, e eles acabam rindo. Então, o nosso estado emocional vai revelar o modo como nós agimos. Um sim ou não, ou por impulso, não tomar ou tomar uma atitude equivocada. Então, o comportamento do indivíduo no seu círculo social, como é que ele vai procurar tomar decisões apenas para agradar o outro? Enfim, como me comporto? E aí, como pai, como mãe, na minha profissão, como médico, como advogado, como engenheiro, eu digo sim à corrupção, à falcatrua. Eu digo sim aqui. Ou eu passo a refletir naquilo que eu faço. Enfim, como enquanto professora eu digo sim ou não aos meus alunos. E de que modo eu me comporto diante da avaliação até mesmo dos textos deles. Então, nós estávamos há pouco tempo participando de uma banca examinadora e nós, então, no meio nós fazíamos parte dessa banca examinadora na universidade, era uma defesa de monografia de final de curso, e então nós começamos a fazer os comentários. Obviamente, fazendo os comentários em torno, né, da produção da monografia da graduanda, e observávamos na plateia alguns familiares e o modo como eles estavam, né, se comportando ou emitindo ondas de como eu estava avaliando o texto da aluna. Obviamente que, quando a gente faz uma análise, não é, os familiares tomam as dores, como se fosse assim, nós estamos fazendo uma análise que tem que ser, obviamente, nesse caso, eu não posso mentir, naquele momento eu tenho que ser verdadeira, mas, ao mesmo tempo, usar dessa verdade ou de uma avaliação que não choque o outro. Mas, muitas vezes, os familiares tomam as dores. E a menina nem estava nem aí. Mamãe, depois ela foi me dizer, mamãe, eu faço isso com meus alunos também, porque eu quero que eles cresçam. Então, tem que ter as observações mesmo, né? Tem que ter as avaliações e as observações. Mas aí onde está? Dizer a verdade. Como nós dizemos a verdade? E é eis a questão. A análise do nosso, né, modo de dizer, o sim, sim, o não, não, repercute também, né, no outro. E eu fiquei mais confortável quando eu vi que a graduanda ela estava me entendendo, né, o modo como eu estava entendendo e fazendo as observações e o objetivo que estava ali. Então, muitas vezes, para quem nós dizemos, o modo como dizemos, o que é sim para um pode ser um não, o que é não pode ser um sim, porque existe a subjetividade e o modo como eu interpreto aquilo que o sujeito está, no momento, emitindo. O modo como ele está emitindo, o que ele está emitindo. Então, fazer observações na universidade, fazer críticas em torno de um texto, numa monografia ou numa banca examinadora, isso é de praxe. A banca tem que fazer banca, senão ela não é banca, não é? Então, é isso. É um modo... Agora, o modo de dizer é que, muitas vezes, acaba, não é, desqualificando o outro. E não é o objetivo. Mas, enfim, cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, ser leal e sincero. Isso é um exercício constante na nossa vida. E, muitas vezes, nós não nos damos conta disso. De sermos... nós não podemos satisfazer as requisições das pessoas, perder tempo, enfim, perder a nossa postura, mas nós temos que cultivar a delicadeza, a cordialidade. Isso é um modo que nós, particularmente, estamos tentando, nessa existência, perceber no nosso comportamento. É cultivar a delicadeza, a cordialidade, no entanto, ser leal.
Porque quando nós somos muito verdadeiros, autênticos demais, ou em nome da verdade, a gente pode ferir o outro, ser irônico. E o sim pode ser muito agradável em todas as situações, todavia o não, em determinadas situações, ele deve ser dito, não é? Agora, as maneiras dizem mais do que as palavras. Esta, não é? É o modo como nós emitimos. E aí, muitas vezes, a gente tem uma modulação da voz não muito adequada, tem um discurso muito irônico, quer desconstruir o outro, quer apagar o outro para brilhar. Isso faz com que, muitas vezes, assumamos, então, essas posturas de senhores, donos da verdade. Então, tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Então, quando eu percebi o olhar, não é, do familiar, eu então comecei a me autopoliciar. Eu estou sendo dura, eu estou sendo muito dura ou não? E passei a verificar e, no momento, perceber aspectos positivos também do trabalho. Que é isso, a gente esquece muitas vezes de apontar o que é positivo no outro. E aí, tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem senso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. E é aí onde nós estamos aprendendo. A negativa salutar jamais perturba. Então, se nós assumirmos uma postura de negação, ela não deve ser perturbadora, a ponto de deixar, de desconstruir o outro, de deixar o outro, não é, dilacerado, sem jeito, ou um tom contundente demais, no qual vai se vazar um modo de ser descontrolado, desequilibrado. E aí a gente passa à agressão. É muito comum isso. Então, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel, conforme nos diz, né, Emmanuel, no livro Pão Nosso. Ele vai nos dizer que não devemos ser de mel ou de fel. Ele faz essa comparação. Mel, doce demais, ou fel, né, acro demais, né, muito áspero. Enfim, bastará lembrarmos, então, da figura de Jesus, que é o Mestre e Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixou de fazer. E é preciso, muitas vezes, a gente saber quando devemos fazer e quando não devemos fazer. E o que vai caracterizar uma pessoa assertiva? Segundo Joana de Ângeles, seria aquela pessoa que possui a opinião própria e sabe defendê-la. Saber defendê-la é exatamente esse modo, né, que alterna, né, equilibra docilidade e austeridade. São as duas coisas, né, que Jesus, os dois modos que nós deveríamos conquistar a partir do que, como Jesus agiu aqui na Terra. A docilidade, né, e a austeridade. Ser austero e, ao mesmo tempo, doce. Então, falar com naturalidade, o sujeito assertivo, ele possui a opinião própria, ele fala com naturalidade, quando formula ou recusa pedidos. Ele não impõe seus posicionamentos, se defende algo, ele não vai impor ao outro. Às vezes, as pessoas falam como se estivessem, né, defendendo uma ideia e ela está brigando com o outro. A gente pensa que está brigando. Ei, parece que você está brigando com o outro. Calma, é só um posicionamento diferente. E a gente tem mania de falar assim, né, como se estivesse brigando. E aí possui... o sujeito assertivo, a pessoa assertiva, ela está sempre disposta a ouvir o outro. Ela tem a calma de ouvir o outro, né, de ponderar a respeito de pontos de vista diferentes do seu. Então, é uma pessoa que está disposta a ouvir e, ao mesmo tempo, vai ponderando os pontos de vista que não se coadunam com os dela. Então, o referencial de análise do espírita é o quê? Porque o sujeito assertivo é aquele que possui um sistema de referência de valores internos. É um sistema de valores internos que, para aceitar
ou não determinadas ideias. E o espírita, ele vai partir de quê? De referência ele vai ter os postulados da doutrina espírita. Ora, se eu estou, não é, com os amigos e de repente diz, olha, vamos sair, vamos beber, que sistema de referência eu tenho para dizer, eu vou beber, eu vou sair por aí? Espírita. Aí eu vou me drogar, né? Eu vou fumar. Que sistema de referência eu tenho? Ou eu vou fofocar, né? Muito da vida alheia. Ah, não é por nada não. Aliás, espírita não fofoca, não é? Olha, não é por nada não. Mas você já viu a vida de fulano e a gente vai... Olha, eu só queria ajudar, dizer para fulano, não é, que ela começasse a perceber esses traços na personalidade dela. E aí a gente começa a tecer comentários e a fofocar. Como vai se dar isso a partir de uma postura? Que sistema de referência nós temos? O Espiritismo. Que vai, inclusive, a partir dos preceitos de Jesus. Não julgueis para não serdes julgados. E aí nós estabelecemos um sistema de referência de valores. Nós temos que ter esse sistema de referência de valores que são conquistados internamente a partir das nossas experiências vividas, obviamente, em outras existências e nessa. E nessa nós temos a graça de ter o Espiritismo e os postulados da doutrina que nos dá diretrizes de como dizer sim e de como dizer não. Eu digo não a quê? A corrupção, a mentira, as falcatruas. Eu digo não a quê? Segundo os postulados espíritas, né? Não ao suicídio, não ao falatório, não a mil e uma coisa que denigre a nossa imagem. E eu digo sim o quê? A caridade, o amor ao próximo, a compreensão, os valores que enaltecem e me fazem sujeitos íntegros no interesse moral que me faz caminhar para uma evolução. Esses são os sistemas de valores do Espiritismo, inclusive, está lá a carta magna, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Temos que seguir, então, este modelo do homem de bem, que se aproxima do que Jesus nos ensinou, quando esteve aqui há mais de 2000 anos atrás. E nós ainda estamos nessa cartilha, e lá está as características, no Evangelho segundo o Espiritismo, do homem de bem ou do verdadeiro espírita. E se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Então, o espírita não é o perfeito. Não é aquele que não comete equívocos. É aquele que comete, sim, equívocos. É aquele que comete... Não é? Muitas vezes ele se equivoca, ele não é perfeito, mas ele tem um sistema de referência, inclusive para voltar atrás e aprender com seus próprios erros, a recomeçar na vida. O bom da doutrina espírita é que é uma doutrina de flexibilização, não é uma doutrina de petrificação de ideias fundamentalistas. O Espiritismo, já no século XIX, Kardec já avançava quando... Não é? Iria, então, comungar com a ideia de divórcio. Porque, na época, não existia o divórcio, não era se estabelecido, e Kardec já defendia a separação, o divórcio. Porque, muitas vezes, almas estão presas ali, mas não estão efetivamente conjugadas, no processo de conjugalidade. E antigamente o que se fazia? Se mentia, se traía, ia para o quê? O desrespeito. Por que o desrespeito? Porque tinha que aparentar para a sociedade. Então, houve uma evolução. A própria doutrina é uma doutrina de flexibilização. Na ideia, até, né, que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do divórcio. Então, a legalização do divórcio foi um avanço, né, que o próprio Kardec, quer dizer, para o seu tempo, ele trouxe para todos nós, né, para a sociedade. Então, a legalização do divórcio no século XIX já foi um avanço. Então, o sim, por exemplo,
do altar ou uma sacramentalização levava a um desrespeito. Obviamente que precisamos observar cada caso. E aí nós temos hoje, tá certo? Uma flexibilização a partir da doutrina que nos dá diretrizes de como agir, de como refletir. Agora, eu não posso ter um sistema, né, que faz com que eu pense de forma congelada. Então, é preciso ver e observar os valores que nos cercam. E a doutrina espírita nos traz isso de forma bastante, né, bonita, porque nos dá uma liberdade, mas, ao mesmo tempo, responsabilidade. Eu escolho, eu posso escolher, mas eu tenho que saber a que isso vai me levar. Como, que consequências vai trazer para a minha vida e para o outro, porque não é só para mim. As decisões que eu tomo, elas trazem consequências para mim e para o outro. E o não, por exemplo, agora nos lembramos, né, de Pedro. Pedro foi o sujeito que disse, que negou Jesus. Mas depois ele disse sim, ele não se petrificou. Porque ele poderia ter se petrificado no sentido de ter negado Jesus 3 vezes, e aí ele ter passado por um processo, ou se cristalizado no processo de culpa, e não recomeçar, e não fazer o que ele fez depois, na difusão do Evangelho de Jesus. Dizer um não, depois dizer um sim, por que não? E nós estamos nessa constante, né, reformulação de valores, nessa constante modo de reavaliação das nossas posturas. Equivocadas muitas vezes, e às vezes que nós acertamos. Se acertamos, ótimo, vamos continuar com o que nos faz bem. Com o que nos faz bem e faz bem ao outro. Então, nos lembramos agora da parábola dos 2 filhos, né? Que Jesus contou essa parábola, o contexto sócio-histórico da época, né? Nós sabemos há mais de 2000 anos atrás que Jesus contava por parábolas para, exemplificando a partir delas, pudesse ficar mais claro o que ele gostaria ou intencionava, né, fazer com que o interlocutor pudesse interpretar. E Jesus era bastante pedagógico, e ele sabia, como um mestre dos mestres, ele sabia adequar o seu discurso à plateia. E mais do que isso, né, eu disse que Jesus é o mestre dos mestres porque ele era capaz de ler, né, na mente humana o que necessitava cada um deles para ser ouvido naquele momento e para refletir. Se nós pudéssemos, isso a gente está conquistando na medida em que a gente desenvolve a nossa intuição, a nossa capacidade intuitiva de poder, então, adequar aquilo que nós dizemos à plateia, ao nosso interlocutor. Então, Jesus tinha essa capacidade como mestre e ele usava uma pedagogia, a pedagogia que, através das parábolas, não é? E foi em Jerusalém, direcionando aos sacerdotes. Isso é importante, né, contextualizar, porque ele estava em Jerusalém e dirigindo, falando, né, pregando especificamente para os sacerdotes. Porque os sacerdotes duvidavam. Ora, os sacerdotes estavam duvidando da missão de Jesus. E não tinham aprendido ou não tinham se transformado com os ensinos de João Batista. Então, Jesus pensou, refletiu, o que é que eu vou dizer aqui? Que parábola eu vou contar para esses sacerdotes que estão aqui a me ouvir? O que eles precisam ouvir? Então, Jesus não jogava palavras fora. Ele era um homem assertivo. Ele sabia, obviamente, dizer o sim, sim, não, não. E sabia, obviamente, naquele momento, direcionar suas palavras de forma adequada àquelas pessoas que estavam ali necessitando ouvir o que ele, né, tinha para dizer. Então, ele não jogava palavras ao vento, fora. E aí, ele conta essa parábola dos 2 filhos, que começa mais ou menos assim. Um homem tinha 2 filhos, chegando ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha?
Ele respondeu: irei, Senhor. E não foi. E o segundo, né, chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, este respondeu: não quero. Negou. Não vou trabalhar na sua vinha. Né? Não quero, não vou trabalhar. Aparentemente poderia ser o preguiçoso, aquele que negou. Né? Geralmente é o mais novo da casa, não é? Que diz: não vou. Né? Dos nossos filhos, geralmente são esses que dizem: não, não vou não. Vai lavar os pratos, me ajuda aqui. Não, não vou não, vou estudar. Então, é o mais novo, às vezes, que diz o não. Mas é exatamente o mais novo, vamos ver numa perspectiva o que é que acontece. Né? Ele não quero, mais tarde, né? Tocado de arrependimento, foi, né? Ele foi. O que disse não. E o que disse sim, não foi. Então, qual dos dois, Jesus pergunta aos sacerdotes, qual dos dois fez a vontade do Pai? O que disse sim e não foi, ou o que disse não e depois foi? E aí, obviamente, ele queria, não é? Provocar os sacerdotes, que não tinham seguido o que João Batista havia dito, né, os ensinamentos do Evangelho. E aí declarou-lhes então Jesus. Eles responderam, claro, o segundo é que cumpriu a palavra, né? A vontade do Pai. E aí Jesus então declara, aquela sentença que nós já conhecemos: em verdade vos digo, que os publicanos, né, que roubam, e as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus, no reino de Deus. Por que Jesus ia dizer isso? Que as meretrizes, os publicanos, entrariam primeiro no reino dos céus. Ora, vamos fazer então a análise, não é? Estas duas personalidades que revelam, não é, perfeitamente tipos distintos a partir de palavras e ações. Nem sempre o que eu digo é o que eu faço. Aliás, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Tem até a sentença. E quando é que a gente se coaduna no nosso dizer e fazer? Entre o sim e o não. E aí há um distanciamento entre o dizer e o fazer. Muitas vezes a gente diz que vai fazer e não faz. Não é? A gente diz que vem à casa espírita, eu vou ajudar aqui no social, na evangelização. Eu venho, viu? Vem não. Mas vem quando a dor, né, aperta, aí vem para a casa espírita. Diz sim. E aí o primeiro filho, né, ele é convidado pelo pai a trabalhar na vinha. Ora, ele disse que ia, mas não foi. Então, ele é a personificação de quê? Da crença. Só a crença, sem as obras. De que vale a crença eu dizer eu sou espírito, ou eu acreditar que existem espíritos na imortalidade da alma, se eu não vivencio a imortalidade? Se efetivamente eu não me comporto como um ser eterno, mas um ser transitório, que apenas tem uma visão bastante estreita do que me acontece aqui, e a mínima dor já me desestabelece completamente, e eu não tenho essa visão do futuro, que sou um ser eterno. Porque o ser eterno, o ser que tem essa visão, ele age diferente. Inclusive em relação a todo o preconceito que muitas vezes a gente sofre, a todas as dores que nós atravessamos na vida, nós temos uma postura mais resignada. Uma resignação que não é passividade. Precisamos, então, deixar claro. E aí, quando o primeiro é convidado pelo pai, ele diz sim, eu vou. Mas era só crença, não era convicção, não era fé verdadeira, não era a incorporação daquilo, da inteireza do que ele queria efetivamente fazer. Então, como a gente estabelece, caracteriza aquele sujeito sem convicção, sem inteireza moral. Ele queria fazer só para dizer ao pai e satisfazê-lo naquele momento. Eu vou. Como muitas vezes a gente usa máscaras e diz, eu faço, eu vou. Eu dou aulas, né? Eu ministro minhas aulas todas. Eu faço o melhor, quando não o faz. Eu vou na casa espírita. Eu vou ajudar
os marginalizados, as crianças que necessitam de aulas, não é? De ensinamentos na evangelização. Eu vou, mas não vem. Por quê? Porque é apenas crença, não é fé. Não existe fé efetivamente e convicção daquilo que você faz e sabe que vai dar resultado. E, obviamente, o resultado não é só para você. É uma planificação interna daquilo que você faz, daquilo que você opta para a sua vida. Como ideal e dizer sim a essas atividades é um passo para a nossa espiritualização. Então, a crença, o credo, sem obras, não adianta. Então, o segundo, ele vai dizer não. Né? Ele vai dizer não, mas vai acabar indo. É o tipo do homem que é inteligente. É o tipo inteligente. Negando-se, na verdade, não é? Ao trabalho espiritual, mas só que depois ele raciocina, ele reflete, ele tira suas próprias conclusões e vai transformar o não em sim. Isso às vezes a gente faz, a gente reflete, mas rapaz, eu não ia hoje para ouvir aquela palestra, não. Não vou não, ficar em casa, né, assistir o último capítulo da novela, enfim. Vou ficar em casa, vou fazer, né, outras coisas, eu vou sair para uma pizzaria, vou, né, sair com os amigos. Obviamente que essa é uma postura, quer dizer, depois você reflete, diz, não, mas eu posso ir outro dia, hoje eu posso ir à casa espírita. Isso é um pequeno exemplo, mas aí, aqui isso é um exemplo que é simples, mas na vida, isso se refere aos nossos valores muito mais complexos de vida, do que nós elegemos, escolhemos para conquistar os nossos valores espirituais. Porque, inclusive, eu posso vir à casa espírita e não fazer nenhuma reforma íntima e não ter nada que ver, quer dizer, não servir de nada. Então, quando eu falo do sim, sim, do que diz não e depois volta atrás, que ele passou por um processo de autodescobrimento, de reflexão e viu o que era mais importante na vida. É esse rebelde, o rebelde muitas vezes, que é o mais novo, que ele diz não, reflete, depois diz sim. Ou seja, é aquele que vem e trabalha. É uma fé com obra. Ele está ali numa transformação. Obviamente que não é só o fazer, né? Mas é o crer. Há uma coadunação, uma coerência entre o crer e o fazer. Portanto, esse segundo não agiu só com a crença, mas ele nem com a obediência cega, porque eu posso dizer ao meu pai ou à minha mãe, eu vou à escola, mas chegando lá eu nem estou nem aí para o que o professor está dizendo, copio do colega, né, as atividades. Eu fui para a escola, né, fiz todas as minhas atividades, meu pai, mas não fez, né? Acabou negligenciando. Então, quando a gente fala, é uma obediência que não é cega. Essa é um esforço intelectual pelas obras que vai se fazer, trabalhando na vinha do Senhor, mas trabalhando de forma reflexiva e verdadeira, de coração, no desprendimento daquilo que eu faço por amor. E quando eu faço por amor, eu desprendo energia que tem um retorno para mim, de forma que eu me alimento dessa energia de algo espiritual muito mais elevado, que me leva a um êxtase profundo daquilo que eu sou, e aí o ser se completa. É nessa plenitude, então, que Jesus então nos convocava para esse ser espiritual, que estava longe das ideias dos sacerdotes da época, sem obra. Que Jesus disse, por isso que ele disse, os publicanos e as meretrizes lhes eram mais superiores, tanto assim que os precederiam no reino dos céus. Então, muitas vezes, a gente julga aquele que aparentemente é o marginalizado na sociedade, mas, de repente, ele dá o salto qualitativo.
Ele muda sua perspectiva de ver a vida e ele produz muito mais do que aquele que é o dito o bonzinho sacerdote, o que está lá com conhecimento da lei. Então, o filho que tardou, então, disse que não ia, mas foi, entende, né? Ele vai entender ou vai se coadunar com a perspectiva daquele que operou grandes ou se estabeleceu, pertenceu, passou a pertencer no lugar de grandes obreiros da seara divina. Nós somos convidados a sermos obreiros da seara divina. E aí é preciso um pensamento proativo, estar sempre receptivo para as mudanças enriquecedoras para nosso ser. E uma coerência e sinceridade no agir, convicção e autoafirmação. E aí nos lembramos do próprio Giordano Bruno, o filósofo italiano, que rompeu, não é? Ele foi proativo na medida em que ele rompeu com a concepção de um mundo estanque. Um mundo estanque que foi substituído por a ideia de um mundo infinito. E ele não deixou de lado essa ideia. Claro, ele pagou um preço. Todos nós sabemos, a história pelo menos mostra isso, que ele foi torturado e queimado vivo pela igreja por não obedecer, ou seja, por dizer um não, a uma mentira. Ele não poderia mentir, obviamente. Ele pagou um preço. E muitas vezes a gente paga preços por dizer a verdade ao outro. Não é? Pagamos um preço. Por não sermos compreendidos. Mas aí nós vivemos num mundo de aparências. E desse mundo de aparência, muitas vezes a gente acaba, se coadunando ou fazendo com que o outro, para agradar, enfim. E uma outra pessoa assertiva que nós colocamos para a noite de hoje para deixarmos para a reflexão foi a própria Joana de Ângeles, a mentora espiritual, a Joana de Cusa, que foi um exemplo de coerência e firmeza ao Cristo, que não abjurou, mesmo sendo queimada viva. Ela, que sofreu com o seu esposo, porque não queria que ela seguisse a Jesus, aos preceitos de Jesus da época, e para a época era muito difícil, e mais para uma mulher. Ela seguia os ensinamentos de Jesus, e ela foi, obviamente, não entendida. Sofreu muitos preconceitos na época por se declarar cristã, por seguir o Cristo. E pagou um preço. Pagou um preço de, obviamente, mesmo o filho dizendo, desista, mamãe. Mas ela foi assertiva, porque ela sabia que ela estava certa, não é? Ela estava certa. Então, ela coloca, então, ela é queimada viva junto com o filho, mas não abjurou, não desistiu. Então, o teu Cristo soube, ela inclusive, um dos verdugos pergunta, nos momentos finais, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Que perguntou, então, um dos verdugos. Está essa narrativa muito bonita lá em Boa Nova, através de Humberto de Campos, pelo médium Chico Xavier. E ela, então, vai responder, concentrando a sua capacidade de resistência, ela, então, vai dizer, ainda tendo forças para murmurar, não apenas a morrer, mas a vos amar. É a resposta que ela dá ao seu verdugo, sendo queimada viva. Nós somos chamados a seguir Jesus atualmente. E somos incompreendidos muitas vezes pelas nossas posturas, pelas nossas escolhas, mas possamos fazê-las pelo crivo daquilo que acreditamos, que defendemos, mas ao mesmo tempo refletindo a partir do exemplo de Jesus. Que possamos nos inspirar nesse exemplo maior, que nos dá a diretriz segura para onde nós iremos. Do sim, sim, não, não. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não, a partir de uma visão
seguindo os exemplos de Jesus. Que Ele possa nos acompanhar e que assim seja.